E aí, investidores e futuros investidores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto um pouco chato, porém necessário, que muitas pessoas não sabem, que ao vender um fundo imobiliário com lucro, nós temos que pagar o imposto, a DARF. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Aguiar, eu sou um investidor pequeno que pensa grande, estou em busca da liberdade financeira e compartilho essa jornada quase todos os dias aqui no canal Léo Investidor. É um canal quase 100% prático, direto ao assunto. Então, no vídeo de hoje, o que nós vamos ver? Diferença de pagamento de DARF, declaração anual de imposto de renda. Pessoal, são coisas diferentes. Eu vejo o pessoal me perguntando bastante aqui no canal. Pode perguntar, é muito bom. Todos nós temos dúvidas, né? A nossa legislação não é muito fácil de entender, isso não é ensinado nas escolas. Se você ligar na televisão, você não vai ver isso, essas informações. Então a gente tem que se virar, caçar informação. E eu, como eu tenho algumas informações, eu vou aos poucos passando para vocês, conforme eu vou aprendendo, eu vou compartilhando com vocês. Como calcular o imposto a pagar na venda com lucro do fundo imobiliário. Se você vender o fundo imobiliário com lucro, você precisa calcular um imposto, tá? E como pagar esse imposto eu vou ensinar também. Léo, vendi o fundo imobiliário com lucro este mês. Como emitir a DARF? Também nós vamos ensinar. Léo, eu vendi os fundos imobiliários meses atrás. Vendi em setembro, vendi em outubro, agosto, janeiro, no começo do ano. E não fiz, não calculei, não sabia, né? Tem juros, como calcular esses juros, como emitir a DARF disso daí? Também nós vamos ver nesse vídeo. Léo, no meu caso foi ao contrário, eu vendi os fundos imobiliários com prejuízo. O que eu faço? Eu tenho que pagar imposto? Não tenho. Anota em algum lugar isso. Eu posso usar isso no futuro para me beneficiar? Também nós vamos falar sobre isso. Como emitir a DARF? Então nós vamos mostrar aqui passo a passo como emitir a DARF lá no site da Receita Federal. E eu vou mostrar para vocês 3 formas de pagamento dessa DARF. Essa DARF ela é emitida sem o código de barra. Isso mesmo, a Receita, para facilitar, entre aspas, né, para dificultar a nossa vida, essa DARF é sem código de barra, então a gente não consegue pagar, por exemplo, nos aplicativos, né, no celular. Pelo menos eu não consigo. Se você já consegue pagar no aplicativo sem o código de barra, deixa aí nos comentários, tá bom? Porque ajuda outros investidores, inclusive eu. Então deixa nos comentários que a gente vai dar uma olhada. Mas eu só consigo fazer de 3 formas, eu vou compartilhar as 3 formas que eu consigo, tá bom? Sendo que 2 a gente consegue fazer sem sair de casa e uma tem que ser feita na agência. Então, são 3 formas diferentes, fica a critério de cada um. Então, nós vamos começar aqui. Diferença de DARF e declaração anual de imposto de renda. Pessoal, quando a gente faz alguma operação na bolsa com lucro, tá? A gente tem que pagar um imposto para o governo. Eu faço operações de opções, então eu pago ali 15% sobre o lucro que eu tive naquelas operações de opções. Inclusive, vou compartilhar no final do vídeo um comprovante de pagamento. Fundos imobiliários, se você tiver lucro, tá bom? Você tem que pagar 20% de imposto de renda. Esse pagamento é feito mensalmente, tá? Por meio de uma DARF, que é um documento de arrecadação da Receita Federal. Acho que significa isso, tá? Léo, eu não estou muito seguro. Pessoal, recomendo, se vocês não tiver seguro, quiser mais informações detalhadas, né? Se for algo mais profissional, procure um contador, tá bom? Procure um profissional de contabilidade para auxiliar vocês. Eu estou falando aqui, pessoal, o que eu faço com os meus investimentos, tá bom? Como é que eu imito a DARF, como é que eu faço meus cálculos, beleza? Mas, Léo, eu quero ter mais segurança, então eu aconselho vocês procurarem um profissional de contabilidade. Léo, o que é a declaração anual de imposto de renda? Como já diz o nome, você vai declarar todos os anos as suas movimentações financeiras. Então, se você comprou, vendeu fundo imobiliário, se comprou, vendeu ações, se fez operações de day trade, ali você vai informar na declaração anual. A DARF é um documento, como eu falei, para pagamento mensal de lucros de operações financeiras, tá bom? Como calcular o imposto a pagar na venda com lucro do fundo imobiliário? Já vou mostrar para vocês, tá? Vendi esse mês com lucro, como é que vai ser? Vendi meses atrás, como é que ficou? Vou mostrar para vocês aqui nessa planilha do Excel, fica muito mais fácil. Primeiro eu aconselho vocês terem um controle. Léo, pode ser no caderninho? Pode. Pode ser no papel de pão? Pode. Pode ser no Excel? Pode. Inclusive, os membros aqui do canal, eu compartilho um modelo de planilha para controle, para organização. Então fica o convite. Ah, Léo, eu não sou inscrito. Primeira coisa, inscrever-se aqui no canal, é de graça, tem muito conteúdo aqui. Léo, eu quero a planilha, o modelinho que você tem, que ajuda bastante na declaração anual de imposto de renda. Então é só clicar aqui, seja membro, tá bom? Que eu vou enviar para vocês, vocês me mandam um e-mail, que eu mando para vocês por e-mail o modelo, como eu controlo as minhas operações para poder
ter aí um controle na hora de declarar o imposto de renda. Tá? Peguei aqui um modelo que eu tenho, tá, de planilha, por exemplo, do Max Renda, né, do MXRF11. Aqui eu já tenho o nome da empresa. Tudo isso aqui eu vou usar na declaração de imposto de renda, tá? O CNPJ da fonte pagadora, porque geralmente na declaração eles pedem essas informações, o CNPJ do fundo. Então tudo isso aqui eu já deixo já prontinho para o ano que vem ficar fácil fazer a declaração. Esses códigos aqui foi desse ano, 2022, porém esses códigos podem mudar, tá? Tem anos que eles mudam esses códigos. O exercício, o valor que eu paguei, então tem tudo controlado aqui, tá bom? Mas vamos direto para o assunto do vídeo. Mês da venda com lucro, tá? Dos fundos imobiliários. Então eu tive um lucro de R$ 100 no mês de agosto, tá bom? De 2022 agora. Então eu comprei o fundo imobiliário por X, vendi por Y e deu lucro. E esse lucro foi R$ 100, aqui no exemplo, tá? A gente vai calcular 20%, tá bom? Que é o imposto de renda desse lucro. Então, você deveria ter pago esses R$ 20 de imposto no último dia útil de setembro. Ah, Léo, não paguei. A gente vai mostrar lá como calcular os juros, as multas, tá bom? Vou mostrar direitinho para vocês no site da Receita. Aí eu peguei um outro exemplo. Léo, foi em outubro. Em outubro também já passou, né? Nós estamos aqui em dezembro, final de dezembro. Eu tive um lucro de 150. Aí você vai pagar R$ 30, que é 20%, beleza? 20% de 150 dá R$ 30. Você deveria pagar esse imposto no último dia útil de novembro. Pô, Léo, também esqueci, comi bola, não paguei. Pessoal, eu coloquei aqui outubro, agosto, mas podia ser janeiro, podia ser fevereiro, março, abril, tá bom? Só estou dando alguns exemplos. Aí eu peguei um exemplo agora recente. Léo, mês passado eu tive um lucro de R$ 49. Então eu teria que pagar de imposto 9,80. Eu peguei esse exemplo aqui, tá? Último dia útil, então você tem até o último dia útil de dezembro agora, hoje é dia 26/12. Vocês vão ver lá no próprio site da Receita Federal, vou mostrar para vocês que não é possível pagar DARF abaixo de R$ 10, tá bom? E aí como é que fica nesses casos, né? Eu não encontrei nada que diz a respeito desse caso. Mas a maioria dos alguns inscritos aqui do canal, eu já vi alguns youtubers falando, eu vi algum pessoal falando que geralmente ele pega esse valor e joga para o próximo mês. Se não der ainda os R$ 10, joga para o próximo mês até dar os R$ 10, tá? Então aqui no caso, a minha interpretação, eu tenho duas interpretações. Como não deu o valor, acabar não pagando esse imposto, porque não deu os R$ 10, mas também tem as outras pessoas que falam que tem que jogar para o próximo mês. Eu não vi nada disso na lei. Se alguém tiver a lei certinha e puder compartilhar aí nos comentários, eu vou ficar muito grato também. Então, para vocês verem, né? Eu invisto já há mais de 3 anos, eu não sei todas as informações, pessoal, é muito complicado. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente aprende um monte de besteira, coisas importantes, a gente não consegue aprender, né? Então a gente tem que ir na raça e minerando aí, garimpando. Mas beleza. Dezembro de 2022, vendi esse mês de dezembro agora, tive um lucro de R$ 200 com meus fundos imobiliários, tá? Eu vou ter que pagar R$ 40 de imposto. E quando é que eu vou pagar esse imposto, Léo? Só no último dia útil de janeiro do ano que vem, tá bom? Do mês que vem, no caso ano que vem, janeiro de 2023. Que seria numa terça-feira, dia 31 de janeiro de 2023. Deu para entender, pessoal? Léo, no meu caso, eu vendi o fundo imobiliário e tive prejuízo, tá? Então o que você tem que fazer? Na minha opinião, você tem que anotar esse prejuízo, tá bom? Então vamos imaginar que no mês de dezembro você teve aqui um prejuízo, tá bom? Vou colocar aqui menos R$ 200. Aqui você vai ter aqui um saldo. Então, tá vendo que ficou um saldo aqui de R$ 40 para você. Aí no mês de janeiro você teve um lucro ali de R$ 100. E você deveria pagar esse imposto no último dia útil de fevereiro de 2023. Só que você não vai precisar pagar. Por quê? O seu imposto devido é R$ 20, só que você teve um prejuízo de 40, tá? Vamos imaginar que aqui esses meses aqui você não, vamos imaginar que esses meses aqui não existiu, tá? Então eu vou pintar aqui de preto aqui. Vamos imaginar que esses meses não existiu, você não teve nenhuma operação, você começou a operar agora. Aí você teve um prejuízo de 200, vou pintar aqui de vermelhinho. Você ficou com saldo de imposto de R$ 40. Só que no mês seguinte você teria que pagar 20. Só que como você teve 40, você não precisa pagar esse imposto, porque você já ficou com saldo e você ainda tem R$ 20 de saldo, tá bom? Vamos imaginar que você teve um lucro de R$ 500, tá? Então você deveria pagar R$ 100 de imposto, tá bom? Só que ao invés de pagar R$ 100, você vai pagar apenas R$ 60. Por quê?
é 100 menos 40. Aqui no último dia útil de fevereiro, você não vai pagar R$ 100, você vai pagar 60, porque você está abatendo o prejuízo que você teve, tá bom? Por isso é importante anotar tudo direitinho na planilha, no caderninho. Tá, Léo, eu entendi. Como é que vão emitir a DARF? Vocês vão escrever aqui no Google Sicalc, tá bom? Vou colocar aqui Sicalc Web. Vocês vão procurar sempre, pessoal, sites que tem o final gov.br. Isso aqui é importante, tá bom? Para não pegar site errado aí. Então, final gov, que é do governo, gov.br. E vocês vão entrar nesse site da Receita Federal, tá bom? Ó, cicalc.receita.economia.gov.br. Eu vou deixar para vocês o link, tá na descrição desse vídeo, desse site, beleza? Vocês vão clicar aqui, é muito simples, é preenchimento rápido. Aqui vocês vão colocar o CPF de vocês, a data de nascimento, sou humano, e vai clicar aqui. Ao fazer isso, vocês vão deparar com os seus dados preenchidos, o CPF, o nome, tá? O domicílio. Aqui no caso vai aparecer borrado para vocês, porque são meus dados pessoais. Aí a gente pode colocar as observações, tá bom? Eu costumo colocar, tem gente que deixa em branco, mas quando eu faço operações de opções, eu coloco, ó, referente à venda dos fundos imobiliários, do mês tal, do ano tal. Mas aí você coloca o que você achar interessante. É mais para você ter um controle. Na hora que você imprimir lá, vai ter essa informação para você saber do que DARF que você está pagando, o que significa essa data, de onde que é, de que mês, tá bom? Eu gosto de ter esse controle aqui. Então eu coloco lá, referente a venda de FIIs ou fundo imobiliário, sei lá, e coloco, se você quiser colocar o fundo, Max Renda, tá? MXRF11, ou só fundo imobiliário do mês de novembro. Não dá para colocar muita coisa aqui, tá, pessoal? 2022. Coloca o que você achar que para o seu controle, para você se localizar. O código, pessoal, aqui é sempre 6015, tá bom? O que é o 6015? É ganhos líquidos em operações em bolsa. Aí aqui, pessoal, vocês vão ver, ó, 6015, tá? Ganhos líquidos em operações de bolsa, é o que nós estamos fazendo. Passível de pagamento exclusivamente pessoa física, nosso caso, pessoa física, tá bom? O período de apuração é mensal, tá vendo, ó? Mensal, beleza? Informe a data no formato mês e ano, tá bom? E aquilo que eu falei para vocês do valor, ó, o valor total não pode ser inferior a R$ 10. Então nós temos aqueles exemplos lá, vamos fazer um por um aqui, tá bom? Daqueles exemplos que nós tínhamos no Excel lá. Léo, o que é o período de apuração, tá? Período de apuração foi o mês que eu vendi o fundo imobiliário com lucro, tá certo? Então, vamos pegar cada caso deles lá, tá? Vamos começar com esses atrasados. Agosto de 2022 eu tive um lucro de R$ 100. Então eu coloco aqui o mês de apuração, que é mês e ano. 08/20/22. Beleza? Número de referência eu vou deixar aqui em branco. Data de vencimento. Vocês viram que ele já calculou o último dia útil, tá? Que era para pagar. Venceu dia 30/9. Último dia útil de setembro. Tá bom? Você viu? Tá certinho a informação aqui. O valor principal é o imposto que eu tenho que pagar, R$ 20. Tá bom? Eu tive um lucro de 100, então eu vou pagar um imposto de 20. Então o valor principal é R$ 20. R$ 20. Aí eu clico aqui calcular. Olha que legal. Ele calculou, tá? O imposto era R$ 20, porém eu recebi uma multa de R$ 4 e uns juros de 60 centavos. Então, eu tenho que pagar R$ 24,60. Tá vendo? R$ 24,60, não R$ 20. Porque tomei R$ 4,60 aqui por atrasar, né? Era para pagar dia 30/9, eu vou resolver pagar hoje, por exemplo. Então, eu já vou ter aqui um valor, tá? De R$ 4,60. Aí eu clico aqui, pessoal, seleciono essa caixinha e vou clicar aqui emitir DARF, tá bom? Então, vou clicar emitir DARF, aí vai sair a DARF bonitinha pra gente. Como é que sai essa DARF? Pessoal, a DARF vai sair assim, com o brasão aqui do Ministério da Fazenda, o período de apuração, tá? No caso, o período de apuração seria o mês de agosto. O vencimento, ele sairia o final, sairia o último dia útil de setembro, tá bom? Aqui tá aqui está meu CPF borrado para vocês, tá? Aqui também tá borrado aqui. Aqui no caso eu coloquei aqui uma venda de put, tá? Eu tô fazendo que eu não vendi ainda fundos imobiliários, então eu tô colocando aqui as que eu fiz, última venda de put, referente ao mês de outubro, mas aqui poderia colocar, como eu coloquei lá, venda do fundo imobiliário, venda das ações,
Então aqui você coloca o campo que você quiser escrever, tá bom? Aí vai vir um valor, tá? Aí no caso aqui ia vir multas e juros, tá certo? Então o valor total. Léo, como é que eu pago isso? Calma que a gente vai falar sobre isso daí. Léo, você pegou o exemplo de agosto. Vamos pegar aqui o exemplo de novembro, tá bom? Que é o mês recente. Então vamos colocar aqui novembro, mês 11 de 2022. E ele já vai calcular, pessoal, a data de vencimento, último dia útil de dezembro agora, 29/12 de 2022. O valor principal foi 9,80. Lembra que foi aquele valor lá que não deu, os R$ 10? Então vamos dar um tab aqui, calcular. Então ele calculou aqui 9,80. Aqui, pessoal, eu não consigo, ó. Vocês vão ver que eu não consigo emitir DARF, ó. Ó, eu vou clicar aqui, ó. Ó, clico aqui, eu não consigo. Esse outro valor aqui eu já consigo, ó, ele vai aparecer azulzinho. Tá vendo? Esse daqui, como é abaixo de R$ 10, ele não consegue emitir DARF, tá? Então, como eu falei, alguns interpretam que esses 9,80 tem que ser para o próximo imposto que você pagar, você vai ter que acrescentar esses 9,80, tá? Eu não achei nada ainda a respeito disso. Se vocês tiverem, por favor, me deixa a lei aqui certinho, me ajuda bastante, tá bom? E agora nós vamos pegar aqui, pessoal, 1 de dezembro, por exemplo, tá? Então, dezembro de 2022, vamos imaginar que nós tivemos aqui um lucro, tá bom? Vou colocar positivo aqui, deixa eu mudar de cor aqui. Então, nós tivemos aqui R$ 200 em dezembro. Se a gente colocar aqui período 12, 20, 22, olha só, último dia útil de janeiro de 2023, já calculou a data de vencimento. E aí coloca o valor principal, R$ 40 de imposto, porque nós tivemos um lucro de 200, 20% de 200 dá R$ 40. E aqui a gente vai clicar em calcular. Vocês vão ver que está aqui, ó, 24, 40, vocês vão ver aqui, R$ 40, tá? O valor total. Vencimento, 31/1 de 2023, tá? Se eu selecionar aqui, eu consigo emitir a DARF. Na hora que eu emitir a DARF, vai aparecer aquele PDF que eu mostrei. Vai aparecer um PDF semelhante a esse daqui, beleza? Tá, Léo, emiti a DARF, tá? Escolhi lá o meu mês certo, com multa, né? No caso aqui, ó, tem um mês com multa aqui, ó. Né? Emitir a DARF, como é que faço para pagar isso daí? Então, para pagar, eu sei que só os bancos grandes que a gente consegue pagar. Bradesco, se não me engano, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, os bancos grandes, tá? Eu peguei aqui, pessoal, o exemplo do Bradesco, tá bom? Então, o Bradesco ele tem aqui 3 canais que a gente consegue pagar essa DARF. O primeiro é a Internet Bank, é por onde eu faço em casa pelo computador. Depois, você tem a opção de pagar pelo fone fácil. Tá? No próprio site do Bradesco, você tem aqui 40020022, tá bom? Vocês entram no site oficial do banco e pelo caixa eletrônico. No caixa eletrônico, você vai ter que ir na agência, aí você vai ter que... É um documento sem código de barra, lá você consegue na parte de pagamentos lá, imposto, DARF, sem código de barra. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês como é que eu faço no site Bradesco, que eu tenho conta também, e eu faço os pagamentos, né? Como eu mostrei para vocês, tem 3 opções. Aqui no Internet Bank, também pelo fone fácil do Bradesco e pelo caixa eletrônico, tá? O fone fácil você consegue fazer em qualquer lugar. O Internet Bank também, você tem um PC, um computador, você consegue acessar lá a sua conta, beleza? Só não consegue fazer pelo celular, tá bom? Pelo aplicativo no celular não consegue. Porque não tem um código de barra, a Receita não faz lá o documento da DARF com código de barra. Então, acaba até dificultando um pouco para a gente, né? Mas é muito simples. É só a gente clicar aqui em pagamentos. Em pagamentos, a gente vai rolar a barra aqui até chegar aqui, ó, pessoal, DARF. Tem DARF simples e DARF, tá bom? Aqui no Bradesco, você vai clicar aqui só em DARF, beleza? E aqui, pessoal, é só preencher o que eles estão pedindo. O nome, né, o telefone. Período de apuração. Lembra? O período de apuração é aquela data dos meses, é aquela data do mês que você vendeu o fundo imobiliário com lucro. Tanto que se você vir aqui no próprio documento que a Receita Federal fez, nós calculamos lá, ó, período de apuração, 31/10/2022. Período de apuração, 31/10/2022. Beleza? Aí o CPF, você vai colocar o seu CPF. Código da Receita. Ah, Léo, eu não lembro mais o código, é o 6015, mas se você não lembra, você pode voltar aqui de novo. Você volta aqui e tem um código aqui, ó. Código da Receita, 6015. Então, código da Receita. Então, código da Receita, 6015. Tem uma lista de códigos aqui. Se você clicar aqui, ele vai mostrar a lista de código, tá? Mas é o 6015. Número de referência você deixa em branco. Data de vencimento. Ah, Léo, não lembro a data de vencimento. Você volta aqui, data de vencimento, tá? Já vai estar
calculadinho aqui. Valor principal, tá lá também. A multa, lembra? Se você tem multa lá, pagou atrasado, né, dos outros meses, vai ter o valor da multa, dos juros, tudo calculadinho aqui, tá? Então vai aparecer aqui a multa, igual a gente mostrou lá, fazendo o cálculo. E aqui o valor total, lembra aqueles R$ 20? Deu 4,65? Então vai aparecer as multas lá, né? 4,65, né? Acho que foi 65. Lembra esse aqui que está atrasado, ó? O valor principal do imposto era R$ 20, a multa foi 4 e os juros 60 centavos. O que deu aqui? 24,60. Então, multa de 4 e juros de 60. Multa de R$ 4, né? Posso colocar aqui R$ 4 e juros de 60 centavos. Né? E o valor principal, R$ 20. Então aqui eu digito o valor certinho, eu já calculei aqui no Cicalc, tá? Ó, os atrasados, os recentes, os futuros, ó. Então eu já calculei aqui no Cicalc os que eu vou pagar no ano que vem, no mês que vem, os que eu tenho que pagar esse mês e os que estão atrasados. Tá vendo? Eu tenho essas três informações aqui. Ah, Léo, eu só tenho os atrasados. Então tá aqui. Ah, Léo, eu tenho desse mês, eu só preciso pagar esse mês. Tá aqui. Ah, Léo, eu tenho do mês que vem, fiz operações esse mês. Então tem três exemplos práticos, né, para a gente usar. E aí você pode escolher se vai debitar na conta corrente, poupança, que data que você vai pagar aqui, né? Coloca a agenda, a data de hoje mesmo. Tá? Aí clica avançar e vai seguindo aqui os procedimentos que o banco pede. Pessoal, curtiu esse conteúdo? Deixa um like. Mais uma vez, eu estou mostrando como é que eu faço os meus, tá? Pode estar certo, pode estar errado, mas eu venho fazendo isso há algum tempo e graças a Deus tem dado tudo certo. Mas se tem dúvida, procura um contador aí, um profissional para te auxiliar, beleza? Um abraço, espero que tenha ajudado. Fique com Deus, tudo de bom para vocês. Valeu!